Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 22 ao 42, é o texto em que estaremos meditando nesta noite. Jesus, o Messias. A palavra Messias é a mesma palavra Cristo. Cristo é, no latim, Messias, é Hamashia em hebraico. E esse texto fala justamente da apresentação de Jesus como o Messias, o Cristo. Para nós, falar Jesus Cristo, parece até que você está falando nome e sobrenome. Na verdade, você está falando o nome, Yeshua, salvação que vem de Deus. Cristo é o título, aquele que veio, escolhido, ungido, para cumprir a grande missão de redenção de Deus na terra. Aquele que veio para ser o rei, o soberano. A palavra Machia, o Messias, também foi usado para falar de reis. Mas, na verdade, ela sempre apontou para o Rei dos Reis, aquele que viria. Jesus, o Messias, todo esse texto, e nós leremos aos poucos esse texto, e vamos começar lendo do versículo 22 ao versículo 26, João capítulo 10, fique com a sua Bíblia aberta. Estamos usando a Nova Almeida atualizada, e a nossa igreja fez um lançamento especial. Você que está participando pode fazer um contato, se você quiser, esta Bíblia comemorativa. É uma versão da Bíblia, e há várias versões, e todas não são corretas, mas usamos versões para tornar o texto mais compreensivo. E essa versão da Nova Almeida é uma dessas versões. E do versículo 22 até o versículo 26, a palavra de Deus diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo ou o Messias, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho. Quando Jesus fala em obras, ele falava em tudo que ele fazia e falava. Dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Pode deixar aqui, pode tirar o texto e deixa passar aqui. Jesus, o Messias, e as obras dele provavam isto. Aquela ocasião, a chamada festa da dedicação, é uma festa que em hebraico é chamada de Hanukkah. Ela é celebrada em dezembro e, coincidentemente, no período que nós celebramos o Natal. É chamada também de festa das luzes. Não é uma festa daquelas que foram previstas na Torá, na lei, porque 3 festas eram previstas, mas 2 foram acrescentadas pela história que os judeus viveram. Depois, tem a festa do Purim, que é a libertação que eles têm, quando Esther, a rainha que Deus escolheu, que Deus permitiu, que reinasse na Pérsia, livra o povo de um genocídio. Amã tinha tentado fazer isto, matar, acabar com o povo judeu. Já naquela época havia essa perseguição e a tentativa de extermínio desse povo escolhido por Deus, para ser um sinal entre as nações. Não significa que todo judeu é de Jesus, e a maioria, infelizmente, hoje não é. Mas Jesus era um judeu, e os primeiros discípulos, e a igreja começou com judeus, mas eles rejeitaram, porque eles não viam e não quiseram crer, como até hoje a maioria não crê em Jesus como o Messias, como o Cristo. Agora, essa festa, ela foi depois em que um general grego, um rei de origem grega, que dominava a Síria e dominou toda a região, ele entrou no templo de Jerusalém e no altar do sacrifício ele sacrificou um porco. Foi o rei Antíoco. Isto foi para os judeus uma grande blasfêmia. E houve uma revolta de um grupo que era foi apelidado de os Macabeus.
e eles libertam o templo e libertam Jerusalém daquele rei terrível da Síria, conseguem a independência novamente, principalmente da área da Judéia, e eles fazem uma rededicação no templo, e muitos acreditam que foi nessa época, próxima a 25 de dezembro, 160 anos antes de Cristo vir ao mundo. E essa festa depois passou a ser celebrada, e até hoje ela é celebrada pelos judeus, junto com o Purim e mais as outras 3 festas importantes, que nós chamamos de Pentecostes, a festa da Páscoa, do Tabernáculo. Mas, nessa festa, uma festa importante para os judeus, Jesus estava lá, era inverno, período frio. Mas Jesus estava ali junto ao povo, porque ele sempre quis, e ele estava ensinando. Ele nunca foi contra a adoração, mas ele queria corrigir as coisas erradas que estavam fazendo em relação à adoração a Deus. Muita gente hoje busca fazer culto a Deus, mas muita gente está fazendo de forma errada. Muita gente cultua um Deus errado, que não é o Deus da Bíblia. O verdadeiro Deus é o que se revela na Bíblia, em toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, porque Jesus veio completar esta revelação, e os seus discípulos depois escrevem essa segunda parte, que nós chamamos de o livro da Nova Aliança, ou o Novo Testamento. Jesus estava passeando no templo, no pórtico de Salomão, porque havia o local do templo e do sacrifício, mas havia uma grande área em que as pessoas dos mais diferentes locais podiam estar, podiam se fazer presentes. Tinha um lugar onde só os homens judeus entravam, mas antes havia uma grande área onde eles estavam. Ali havia os líderes dos pequenos grupos de judeus que ensinavam, os mestres, mas Jesus estava atraindo multidões por tudo que ele fazia. E os líderes da religião enviam ali os seus espiões para saber o que estava acontecendo, se Jesus realmente era ou não era o Messias. Estava dizendo que ele assumisse essa posição, se bem que eles não acreditavam, porque eles tinham a ideia de que o Messias viria dar paz e prosperidade e seria um rei terreno que resolveria todos os problemas do povo. Muita gente hoje ainda busca um Messias assim, que venha resolver os seus problemas pessoais, particulares, curar, arrumar a sua situação financeira. Muita gente está buscando um Messias assim. Não é o Messias que veio. Jesus veio para preparar a humanidade para a segunda vinda dele. Mas, por enquanto, ele veio primeiramente para cumprir a vontade de Deus, trazer os ensinos complementares a tudo aquilo que já tinha sido revelado, ensinar que o aspecto principal de toda a lei é o amor, e dar a maior demonstração de amor, dando a sua própria vida para pagar o preço dos nossos pecados, eliminando assim todos os outros sacrifícios. E através desse único sacrifício suficiente, perdoar os pecados para todos aqueles que nele creem. Eles perguntam, e Jesus diz: olha, tudo que eu tenho feito, e não apenas os milagres, mas as palavras que eu digo, as ações que eu tenho realizado, provam que eu sou o justo que a Bíblia tinha dito. Eu tenho cumprido todos os passos das profecias. Então, é evidente, eu não preciso nem falar por mim. As pessoas reconhecem, e vocês têm que concordar. Eu sou o Messias. Jesus mostra para eles que eles não conseguiriam acreditar, por mais milagres que ele continuasse a fazer. Porque eles tinham o coração fechado e eles, de fato, não estavam disponíveis para humildemente acatar a palavra do Senhor. Eles tinham elaborado uma ideia daquilo que devia servir para eles e, portanto, eles não queriam saber da verdade. Jesus, ele mostra que ele é Messias para quem quer ser ovelha. Ele é pastor. Ovelha não é girafa. A girafa fica com o pescoço erguido e olhando por cima. A ovelha é humilde, ela pasta. Quem segue a Jesus tem que ser humilde. Tem que estar disposto a estar embaixo e humildemente seguir o pastor e não o seu próprio coração. Jesus, o Messias, é o verdadeiro pastor. Isso do versículo 27 a 29, nós encontramos: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu
é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ovelha segue pastor. Eu estive numa região onde tem muitas ovelhas. E eu tirei a foto lá numa área em que as ovelhas são pastoreadas no meio praticamente do deserto, com alguns pequenos oásis, e o pastor leva essas ovelhas ali e elas vão ouvindo, e ele vai chamando. Ele não tem um chicote na mão, ele não fica com uma vara pontuda, ele fica com aquela varinha ali para cima, só para proteger a ovelha, trazê-la um pouco mais. E as ovelhas, pela voz do pastor, seguem ele até no meio da poeira. Quem segue Jesus não se importa com as circunstâncias. Vai acreditar em Jesus, por piores que sejam os dias, por mais difíceis que sejam as provações. Porque confiam na voz de Jesus, são humildes o suficientes para entender que por si mesmas nunca conseguirão fazer as coisas certas e ter o alimento e a satisfação das necessidades maiores. E é isso que Jesus quis mostrar. Ele é o Messias e é pastor, e ele é pastor para quem quer ser ovelha, para quem humildemente se dispõe a segui-lo em toda e qualquer circunstância. Jesus, o Messias, agora ele faz uma declaração que deixa todos atordoados. Ele é o Messias e ele declara que ele é o próprio Deus. A partir do versículo 30 nós podemos seguir, ali fala do 33, nós podemos ir antes um pouco. Ele diz, eu e o Pai somos um. Isso assusta. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse, tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual dela vocês me querem apedrejar? Os judeus responderam, não é por boa obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Jesus Cristo é Deus. O Messias é Deus. Mas, como é isso? Ele não falava com o Pai? Sim. E aí está o mistério. Um só Deus, três pessoas distintas. O Pai, o Filho, que revelou esse Deus em pessoa, se fez homem para sentir, entender e falar na nossa língua, nos alcançar. E o Espírito Santo, que é esse Deus que se faz presente hoje, nos corações dos que creem. E que entra no coração de todo aquele que, com sinceridade, crê na obra de Jesus. O Espírito Santo vem e toma conta. E dá a paz. E dá a certeza e faz entender toda a palavra de Deus. Os homens, com a sua própria sabedoria, nunca vão conseguir entender, mas quem é humilde o suficiente vai crer. Eu não entendo a Trindade. Eu não entendo Deus se tornando homem. Eu não entendo, mas eu creio. Porque Jesus Cristo afirmou, eu e o Pai somos um. Ele revela o Pai. Um no propósito, um no mesmo sentimento, um na mesma divindade, na mesma excelência. Por meio de Jesus, eu chego ao verdadeiro Deus. Fora de Jesus, eu não chego a Deus nenhum. Eu chego ao diabo. Mas só em Jesus eu chego ao verdadeiro Deus. Só por meio da fé em Cristo é que eu posso me tornar filho de Deus. De fato, porque Ele é o Filho. E quando você o recebe como filho, o Pai o recebe como filho também. Porque até então somos criaturas. Por isso é necessário aceitar o Filho para se tornar filho do Pai. Se alguém rejeita o meu filho ou a minha filha,
me rejeita. Todo mundo que é pai e mãe sabe disso. Se você sabe que alguém não está gostando do seu filho, não importa o que ele é, você se sente ofendido. Deus também se ofende se alguém rejeita o filho dele, que é ele encarnado, Jesus. Não existe relacionamento com Deus fora de Jesus. Por isso, só Jesus é o caminho. Todos os caminhos levam a Deus? Mentira. Só Jesus é o caminho que leva ao verdadeiro Deus. Fora de Jesus, há falsos deuses. Eu estive num lugar em que a maioria das pessoas dizem que creem em Deus. Mas que Deus? Um Deus que manda matar. Um Deus que autoriza as pessoas a fazerem guerra aos infiéis. Não amar e não perdoar, mas se vingar, caso seja ofendido na honra. Sim, um país onde se impõe a lei e você tem até uma relativa segurança. Mas você não tem paz interior. Porque não existe paz interior sem o encontro com o Deus da paz. E só se vai ao Deus da paz pelo príncipe da paz, que é Jesus. Só em Jesus você pode encontrar-se com o verdadeiro Deus. Jesus, o Messias, é Deus. Jesus, o Messias, Deus. Ele é o Messias e nós temos que crer de todo o coração nele. Confiar nele, em suas palavras, em seus ensinos, em tudo. Jesus Cristo, o texto continua dizendo, e os últimos versículos trazem uma coisa interessante, queriam matá-lo e ele fugiu. Ué, mas Jesus não veio para morrer? Ele veio para morrer na hora certa. Muita gente diz, eu quero ir para o céu. Então seria bom se nós morrêssemos todos agora. Não, nós vamos para o céu na hora certa. Você não pode adiantar esse encontro. O suicídio nunca será a solução. E Jesus não era suicida. Ele só foi na hora que o pegaram, quando o Pai permitiu e o traidor apareceu. Foi um pouco tempo depois daquilo, mas não foi naquele momento. Jesus Cristo, ele cuidou da sua vida, ele buscou viver da melhor maneira possível, por isso nós temos que cuidar também da nossa saúde, temos os cuidados, estamos aqui de máscara, para evitarmos contaminação, temos que fazer a nossa parte sempre. Jesus se cuidou também. E ele conseguiu escapar. Como? Jesus não se destacava, não tinha uma capa bonita, um cabelão longo, olhos azuis, nada disso. Esse é um falso Jesus. Jesus era um ser comum, um homem daquela época. Jesus devia ser baixo, porque na época os homens tinham em média 1,60 m, e Jesus devia ter aquele tamanho. Jesus devia ser atarracado, porque ele foi carpinteiro que pegou toras pesadas. Ele não era marceneiro, ele era carpinteiro. Jesus devia ter a pele queimada, como a maioria das pessoas tinham, não porque ele ficasse no sol se queimando, se bronzeando, mas porque ele andava dias e dias e a pele dele devia ser meio rachada, cheia de rugas. Jesus tinha um cabelo, e descobriram uma pintura de Jesus do início, antes do 6º século, e esse desenho de Jesus mostra um Jesus de cabelo curto, que era o comum, e devia ser assim. Não importa, mas o importante é que ele não era uma figura que era facilmente identificável, tanto é que teve que ter um traidor, porque ele às vezes se misturava com seus discípulos, usava a mesma roupa, a roupa puída, suja, empoeirada, encardida. Ele viveu com os pobres. Jesus não devia cheirar perfume francês, mas ele cheirava o suor do povo daquela região, que é um suor forte. E Jesus, por isso, conseguiu escapar. E ele foi para o outro lado. Aqui a gente vê mais ou menos o lugar para onde Jesus foi. Dizem que foi por essa região, perto do Mar Morto, e ali está o Rio Jordão, e ele faz a divisa, bem ali, ele faz a divisa com a lâmpadazinha não. Mas ele consegue fazer a divisa entre, do outro lado, você tem Israel, do lado de cá você tem o que hoje é a Jordânia. E Jesus atravessou para o outro lado. Porque naquela época já havia essa diferença. O outro lado era outro país, era tudo Império Romano, mas com outros governadores.
e as autoridades de Jerusalém não podiam atrapalhá-lo. Por isso que João Batista, quando foi batizar, ele atravessou para o outro lado do Jordão. Jesus foi batizado na Jordânia, não em Israel. Provavelmente, aonde Jesus foi batizado, hoje o rio quase secou, é nesse lugar aí que hoje é um poço. Mas na época um braço do rio passava por aí. Um lugar simples também, não tem nada de especial, e a água do Rio Jordão, beber dela é perigosíssimo. Por isso que eu não trago água do Rio Jordão para ninguém aqui. Posso contaminar você. Na verdade, Jesus em si, nada daquilo é santificado. Mas é interessante conhecermos a história para entendermos que numa travessia Jesus já ficou distante e Jesus usou da estratégia para poder cumprir a vontade do Pai, porque tudo tem a hora e aquele não era o momento dele morrer. Você tem que se cuidar, você tem que cuidar da sua família, você tem que fazer a sua parte. No momento certo, Deus vai levar você. Não se preocupe, porque vai ser na hora certa. Se você anda com Jesus, na hora certa Ele te leva para o aprisco eterno. Por enquanto, vamos estar aqui, andando no meio do deserto, acompanhando Ele, porque Ele nos leva para os pastos verdes, que são poucos, mas que existem para aqueles que são ovelhas do grande pastor, que é Jesus. Jesus Cristo, Ele esteve ali com pessoas simples, não mais com os grandes estudiosos, intelectuais, e aquelas pessoas simples creram nele. Se você ainda não confia em Jesus de todo o coração, você tem que ter um coração de criança para crer em Jesus. Você tem que confiar em Jesus por tudo aquilo que Ele já fez. E você tem que acreditar que só em Cristo Jesus, pela morte dEle, você pode ter perdão dos seus pecados e salvação eterna. Quem está aqui tem que fazer isso se ainda não fez. E quem já fez tem que confirmar isto. Jesus batizava as pessoas e você tem que confirmar isso pelo batismo, pela imersão. E você tem que confirmar isso unindo-se aos discípulos de Jesus, ao rebanho de Jesus e andando com esse rebanho. Afastado do rebanho, e muita gente agora se acomoda, né? Porque eu tenho a igreja em casa. Não, igreja é reunião. E quando você tem oportunidade, você tem que estar junto com os irmãos. E se você participa aí, você tem que estar participando e não apenas assistindo. E buscando se inteirar e fazer a sua parte, exercendo os seus dons, contribuindo. Sim, porque igreja é isso, é participação de todos, é rebanho, que tem que andar junto, porque só juntos é que conseguimos nos motivar para estarmos sempre ouvindo a voz do pastor e caminhando com ele por onde ele quer. Que o Senhor abençoe a todos nós, para reconhecermos que Jesus é o Messias, Ele é o Cristo. E por isso, nós temos o privilégio de sermos as suas ovelhas. Temos que dar ouvidos à voz dEle, que é a palavra dEle, que deve ser lida, estudada, ouvida, compreendida por aqueles que com sinceridade trazem os seus ensinos. Jesus é o pastor, você tem que segui-lo em toda e qualquer circunstância, sabendo que, por pior que seja a situação, se você está com Ele, você está seguro. Jesus é o Cristo e Ele deu a vida eterna, e esse é o maior presente que alguém pode ter. Por mais que algo falte, se você tem a vida eterna, todo dia você pode dizer aleluia. Acorde e diga aleluia, eu estou salvo por Jesus. E por ter a vida eterna, você tem que valorizar Jesus. E obedecer a Jesus, não por medo, mas por amor. Porque ninguém como Ele te amou. E ninguém pagou o preço que Ele pagou para te dar o maior presente que ninguém pode dar, que é a salvação eterna. Então, por amor a Ele, você tem que viver uma vida santa, separada, conforme Ele quer, evitando o pecado e andando nos caminhos santos dEle, sabendo que Ele o protege até a sua volta ou até a nossa ida para o encontro eterno. Fechemos os nossos olhos, feche em casa também os seus olhos. Pai querido, obrigado, porque Tu és o bom pastor. Obrigado porque, por Jesus, pelo Seu sacrifício, nós temos a vida eterna. Obrigado porque, pelo Teu Espírito Santo, nós hoje podemos ouvir a voz, termos a iluminação para entendermos a palavra e forças para viver a vida santa que o Senhor quer. Ajude para que em todo tempo
na nossa vida, reflitamos Jesus Cristo, Salvador, Senhor, o Messias, o ungido de Deus. Em nome dele oramos agora. Amém.